Hoje vai entrar na propriedade dos dons especificamente, né? Vai entrar especificamente na propriedade dos dons, né? A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe a vossa vida. Aos irmãos que estão presentes aqui, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A igreja está florida hoje, cheia de rosas aqui. Amém. Florida, vocês são nossas irmãs queridas e os irmãos que estão presentes, amém, nas suas casas. Deus abençoe vocês, derramando as suas bênçãos, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você, porque o Espírito Santo está aqui em nosso meio, porque a palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria em nosso meio. Por isso nós estamos alegres por estarmos aqui participando nesse estudo bíblico, para que nós possamos aprender a vontade de Deus, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Quero desejar as boas-vindas ao pastor Fernando. Amém, boa noite, paz, todos os irmãos. Então, Deus abençoe aos irmãos, que nós vamos continuar o assunto da semana passada, sobre os dons espirituais, e Deus certamente vai estar, através do Espírito Santo, nos dando essas instruções, esse ensinamento, e crescimento para a igreja, porque a base da igreja é o conhecimento, a sabedoria, a palavra de Deus, e nisso faz com que nós possamos estar alimentados por essa palavra. Deus de glória e poder, nós agradecemos por esse momento, por esse dia na tua presença, pelo fôlego de vida, Senhor amado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos amparou, nos deu vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nesta noite, ó Pai, queremos estar na tua presença, aprendendo do teu Espírito Santo, através desse estudo que vamos estar falando sobre os dons espirituais, que o Senhor nos dá, conforme Ele quer, amado. O Espírito Santo nos dá esses dons, ó Pai amado, e está colocando à disposição da igreja, Senhor amado, para que essa igreja possa estar capacitada a estar recebendo da parte de Deus as revelações, recebendo o poder, recebendo a capacidade, ó Pai amado, de entrar no mundo espiritual, Senhor amado, e realizar milagres no mundo natural que vivemos, ó Senhor. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, que nos dê cada vez mais esse entendimento, Senhor amado, tanto a nós que estamos nessa mesa, tanto aos irmãos que estão ouvindo aqui presencialmente, aos irmãos que estão em suas casas, nos seus trabalhos, onde estiver ouvindo, ó Pai amado, essa live, ó Pai amado, esse culto de estudo bíblico, ó Pai amado, nós possamos estar louvando a Ti, engrandecendo o Teu nome, ó Pai, para a edificação da Tua igreja, Pai, edificação do Teu corpo, ó Pai amado, porque a palavra de Deus foi escrita, Senhor amado, esses dons distribuídos, ó Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra só possa ser para glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus, pela Tua glória, e Te louvamos e agradecemos. Amém? Amém. Irmãos, nós falamos semana passada, vou só dar uma pincelada aos irmãos, já vamos entrar no assunto que vamos estar decorrendo nesse estudo hoje, nessa quinta-feira, dia 4 de 3 de 2021. Semana passada nós falamos sobre um grupo de sensacionistas e continuistas, né? Sensacionista, o pastor, na parte que ele falou, é um grupo de pessoas de igrejas evangélicas tradicionais, que para eles cessou essa porção dos dons espirituais que é distribuída pelo Espírito Santo, cessou-se lá na igreja primitiva, lá no passado, e a igreja atual não tem mais direito a esses dons, não tem condições de receber esses dons para a nossa vida. Por isso cessou, por isso tem esse nome, sensacionistas. Cessou a ação do Espírito Santo sobre a igreja, a ação do Espírito Santo em alguns determinados dons para distribuir para a igreja. E o grupo... Só para citar, a ideia é que cessa especificamente para a manifestação de dons, né? Só para isso. Entendi. Mas alguns dons, pelo que nós conversamos semana passada, eles recebem. Alguns foram falar sobre dom de cura, coisa assim, mas as manifestações do Espírito Santo e alguns dons, eles não creem, eles não aceitam. E o grupo continuista, que somos nós, a Igreja Pentecostal, do Brasil para Cristo e as igrejas pentecostais, creem que os dons espirituais são derramados sobre a igreja, tá? Na sua multiforme graça, multiforme vontade, e a igreja é dotada desses dons.
Vamos estar falando sobre os dons hoje, os 9 dons. Existem os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons que nós vamos estar vendo aqui também, se der tempo, os dons de serviço, que é distribuído para a igreja também. E falamos semana passada sobre a diferença sobre talentos e falamos sobre os dons. O pastor deu uma palavra aqui sobre as pessoas que nascem com talentos, e nesses talentos a pessoa desenvolve e cresce e ganha muito dinheiro, mas tem uma diferença muito grande entre dons, que é uma dádiva de Deus, porque diz em Timóteo 1:17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda e que como sombras inconstantes, ou sombras variáveis, né? Então vemos que Deus nos dá essa dádiva, é uma dádiva de Deus, os dons espirituais. Amém? O pastor quer falar? Continuar? E vemos aqui, irmãos, eu não falei semana passada, mas quero falar hoje, que o Espírito Santo de Deus é um dom que Deus dá ao ser humano, ao crente. Quando ele aceita Jesus, o primeiro dom que ele recebe é a presença do Espírito Santo. Está escrito em Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se de cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Também está escrito em Atos 10:45. Então vemos que o dom do Espírito Santo é nos dado, porque é Ele que vai capacitar a igreja, que somos nós, para receber outros dons. Ele vai abrir as portas para que nós possamos receber da parte de Deus esses dons espirituais, e também os que estão vocacionados, dons ministeriais e dons de serviços também, que vamos estar falando sobre isso. E os dons espirituais está registrado em 1 Coríntios 12, 8 a 11, tá? E os dons ministeriais estão em Efésios 4, 11 a 13, que nós falamos semana passada, e os dons de serviço, Romanos 12, 7 a 8. Só para pincelar os irmãos, o versículo, 1 Coríntios 12, 8 a 11, está dizendo assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito o da fé, e pelo mesmo Espírito dons de cura, e pelo único Espírito dom de poder de operar milagres, e outro de profecia, a outro discernimento de Espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, quem distribui, irmãos, é o Espírito Santo, conforme quer. Então, ele vai distribuir esses dons, 9 dons que está registrado aqui, para a igreja. Para que os dons é necessário? Para a edificação dessa igreja, para o crescimento dessa igreja, para haja uniformidade nessa igreja, para que a manifestação da presença do Espírito Santo possa ser notada, tanto para os irmãos que estão presentes, para os que estão visitando, e conhecem, estão visitando pela primeira vez, não são crentes, como nós estamos vendo hoje. Muitas pessoas podem estar ouvindo essa live, talvez não entendendo, mas o Espírito Santo pode estar revelando para ele algumas coisas em relação aos dons espirituais. Dons ministeriais, Efésios 4, 11 a 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse dom é específico para a edificação também da igreja. Mas para que é dado esse dom? O pastor Fernando é o pastor que recebeu esse dom do pastorado aqui na igreja, e o dom de mestre também tem adotado o dom de mestre ele também. Para quê? Para edificar a igreja, para ensinar a igreja, trazer a igreja à maturidade, o pleno conhecimento da verdade de Deus.
para que a igreja possa ser alimentada. Por isso que esse dom ministerial é um dom específico, não é para dado para todos, mas é dado para alguns que o Espírito Santo escolhe. Então, esses cinco ministérios que temos aqui registrado, nós que estamos aqui, os irmãos que estão ouvindo, podemos estar recebendo também eles, mas para especificamente para preparar o corpo de Cristo e ser edificado, para alcancemos a unidade da fé. E os dons de serviços, só para encerrar essa minha parte, da parte dos dons, é Romanos 12, 7 a 8. Existe o dom de servir, se o seu dom é de servir, Romanos 12, 7 a 8. Sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, assim faça, se é contribuir, contribui generosamente, se é exercer liderança, que exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, vemos esses dons para o serviço, ou serviço administrativos, para que a igreja também possa ser edificada também, para que nós que pertencemos à igreja, os irmãos que estão nas suas casas, que pertencem à igreja, possam saber que nós somos dotados, porque não é todo mundo que vai limpar a igreja, servir a igreja, mas a maioria pode fazer isso, se não todos. Não é contribuir também é um dom que Deus dá para que nós possamos fazer. Quando nós contribuímos, façamos com generosidade. Nós falamos isso na contribuição das ofertas. Exercer liderança já faz parte de nossa parte, às vezes, do talento, mas também é um dom que Deus nos dá para liderar a igreja. E exerça com zelo, e mostrar misericórdia, e faça com alegria. Então, vemos nessas três categorias de dons que nós estamos começando essa live, mostrar que Deus está dando capacidade à igreja, para a igreja possa ter condições de fazer a obra dele. Porque se olharmos para o Velho Testamento, vemos que só o sumo sacerdote, ou três personagens da Bíblia, que é o rei, que era o sacerdote, que era o profeta, eram dotados desses dons, ou unção, né? Que a gente fala de unção. Mas a igreja, esse mistério que foi escondido nos tempos, foi revelado para Jesus, através de Jesus, e revelado através da vida de Paulo, para mostrar que nós, como representante do reino de Deus aqui na terra, temos condições, através dos dons espirituais, manifestar esse reino. Amém, pastor? Amém. Quer falar um... Vamos, posso? Pode começar. Entrar na minha parte aqui. Uhum. Só para a gente ajudar bem didaticamente os irmãos, então, os dons são divididos em três classes, certo? Sim, sim. Então, vamos lá, Serviço, ministério e dons espirituais. Né? Que são os 9 dons. Sim. Então, quando você soma todos, você vai ver que passa de 9, né? Sim, com certeza. É muito comum as pessoas falarem, não, só existem 9 dons. Não. Dentro de uma classe da distribuição, da classificação dos dons, nós temos 9, certo? Sim. Por exemplo, as pessoas não imaginam que exercer misericórdia é um dom. Nós até, porque é impressionante, nós observamos algumas pessoas, geralmente todos nós temos um senso de ajudar um ao outro, a necessidade que encontramos, né, com pessoas. Por exemplo, mês passado, nós estamos em março, mês da mulher. Em fevereiro, por exemplo, a nossa igreja aqui, eu fiquei sabendo de uma notícia, de uma favela que pegou fogo, as pessoas, os barracos, perderam tudo, literalmente tudo. Não tinha fogão, de meia a fogão, perderam tudo, absolutamente. E nós fizemos uma mobilização, eu falei com os irmãos, e nós conseguimos aqui uma quantidade muito boa de donativos. O pessoal veio aqui com um carro, quase que o carro não cabe. Em pouco tempo, hein? Foi acho que em uma semana no máximo. Mais ou menos isso. E o pessoal veio buscar aqui, eles vieram em 2. O pessoal da ONG lá, pastoraram lá da Zona Norte, da região do Mandaqui,
eles vieram e eles ficaram assim, puxa, será que vai dar para levar tudo numa viagem só? Então, legal, ali a gente vê, é um ato de generosidade que todos nós temos, com necessidade do próximo, são histórias que nos deixam, mobilizam, mexem com a gente. Agora, tem pessoas que você vê que elas fazem disso um estilo de vida. E você fala assim, puxa, parece que essa pessoa vive para ajudar os outros, para colocar... E a palavra misericórdia, vamos trinchar essa palavra para fazer mais sentido. Misericórdia é uma junção de duas palavras que vem do latim. Estou pegando esse exemplo só para poder linkar isso, né? Porque sempre que as pessoas pensam em dom, elas geralmente vão pensar, repito o que eu falei semana passada, elas vão focar em falar em línguas, em ter visões. A pessoa tem o dom de visão. Hoje nós vamos entrar nisso. Vamos ver que não existe na Bíblia dom de visão. Nós vamos ver o que é o dom de visão. Tem um outro nome, nós vamos aprender isso hoje. Então, as pessoas focam nisso, né? O dom da profecia, e acham que esses são os grandes dons. Esses são dons apenas, irmãos, que estão em evidência. Nós vamos ver na Bíblia que, por exemplo, a misericórdia está ali no mesmo. A Bíblia não vai colocar que um é maior que o outro, tal. A palavra misericórdia, ela é do latim, a junção de duas palavras, miseris, de miséria, e cordium, de coração. Então, a ideia é miseris cordium, aí gera a palavra misericórdia, tá, no português. O que quer dizer, então, miseris cordium? É colocar, o cordium, o coração, é colocar o coração na miséria do outro. Você colocar o seu sentimento, aquilo que o seu coração pode gerar de bons sentimentos na miséria do próximo. Então, você vê que tem pessoas que fazem do seu estilo de vida realmente mobilizações para poder ajudar a suprir, a mudar a miséria do outro. Então, isso é diferente, mas muito diferente. Por exemplo, eu não tenho o dom de misericórdia. Eu tenho essa tranquilidade, porque eu conheço amigos, pessoas que eu vejo que têm isso. Por exemplo, uma pessoa que tem isso, tem esse dom, e flui assim na vida dela, é o pastor Ibrahim Halabi, lá na Bolívia. É impressionante. Ele teve uma... Eu fiz várias visitas lá no nosso trabalho missionário lá, e ele conseguiu montar um hospital. Nós temos uma clínica médica, a gente chama de clínica médica, mas quando você chega lá, você vê que tem toda uma estrutura de hospital, não tem uma UTI. Mas você tem uma estrutura de parto, de atendimento para tudo quanto é tipo de doença. É uma UBS boa dessas que nós temos aqui em São Paulo. Né? E você vê assim, eu perguntei para ele uma vez, e aquilo é uma coisa privada na nossa igreja, Brasil para Cristo, que ajuda aquilo, e algumas outras denominações que mandam algumas ofertas para manter aquelas portas em pé. Porque a cidade não tem uma estrutura, então aí a igreja... Através da vida do pastor Ibrahim, a igreja tem aquele trabalho lá. Mas ele também é pastor de uma igreja, numa comunidade muito carente. Então, quando fala igreja, é a igreja daqui, de outros lugares, que mantém aquilo lá. E um dia eu perguntei para ele, eu falei, pastor, o que te levou, cara, a fazer um negócio desse? Porque isso aqui para um efeito privado, é muito caro, é muito custoso. O equipamento é muito caro. Como que é? Hoje eu não tenho tempo de contar a história, de como nasceu aquilo. Os testemunhos, um padre do Vaticano mandou um monte de coisa errada para a cidade do lado e para montar um hospital. Aí o padre, quando chegou lá, veio do Vaticano, né? Vou só resumir isso aqui. Aí ele falou assim, mas... O que está fazendo isso aqui? Eu falei, não sei, o pessoal do Vaticano mandou para cá. Ele falou, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho a menor ideia. Todo o material para montar praticamente um hospital. Aí o padre lembrou do pastor Ibrahim. Falou, isso aqui não tem utilidade para mim, mas para o pastor vai ter uma utilidade incrível. Aí ele procurou o pastor e falou, vem cá, que eu tenho que te mostrar um negócio. Abriu uma porta do galpão e mostrou tudo aquilo. Ele falou, mas o que é isso? Ele falou assim,
Para mim, isso não tem a menor utilidade, mas o pessoal lá do Vaticano mandou para mim, eu acho que para você vai fazer todo sentido, não vai? Ele falou, só arruma um jeito de vir retirar isso aqui, pega, é tudo seu. Pronto, está equipado o hospital. Equipamento que veio do Vaticano. Então, assim, você vai vendo uma série de milagres. Eu perguntei para ele, mas o que te levou a fazer isso? Ele falou, Fernando, uma vez eu estava socorrendo uma criança, e essa criança, esse bebê, não tinha um lugar para socorrer por perto, naqueles povoados, naquela mini cidade. Eu tinha que levar para uma outra cidade, ele me falou, não lembro qual agora, uma cidade maior que tinha. Por conta da distância, e falta só coisas muito simples, falta de ter um atendimento rápido de uma pessoa especializada, aquele bebê morreu nos braços dele. E ele falou assim, olha, eu vou lutar para nunca mais, nessa região, ver um bebê precisar morrer por causa da mesma forma que morreu esse bebê nos meus braços. E depender de mim, eu vou fazer todos os esforços. E ele colocou aquilo como uma missão de vida. Então, eu Fernando, não tenho condição de fazer aquilo. Eu vejo... Eu tenho outras funções aí no reino que eu vou servindo, mas meu coração pende para outras coisas no reino com muito mais facilidade. Então, eu sou um eterno apoiador de gente como ele, mas fazer muito, graças a Deus, mas fazer o que ele faz, do jeito que ele faz, não tem. Então, só se tem um exemplo de alguém que é próximo, e tem até efeito de honra, e também para que quem está ouvindo isso daqui, lembrar desse nome, Pastor Ibrahim, e orar por ele, porque é impressionante a quantidade de desafios que ele está tendo. Por exemplo, está uma semana sem descobrir, com a esposa interna tira, não consegue descobrir o que é. É dengue, não é dengue, acha que é dengue, faz dengue, não é mais dengue, é Covid, não é Covid, e ele não resolve, não consegue resolver o que é. Então, são lutas muito grandes, né? Então, só para citar isso, né? Pegar isso daqui para citar que existem essas 3 categorias. Segundo, que eu queria comentar, que o presbítero Roberto falou, irmãos, que é muito importante nós entendermos, mas isso é muito importante. Por exemplo, se a Claudete ela flui em um determinado dom, e esse dom é um dom de exposição. Por exemplo, o que eu digo exposição? É um dom que as pessoas veem fluir aquilo na vida dela. E eu tenho um outro dom, mas não é um dom de exposição, por exemplo, é um dom de serviço. Não é o dom de profetizar, não é o dom de curar, não é falar em línguas, e não é nada no lado profético, mas é um dom que ninguém vê, mas é um dom que a pessoa flui. A Alcinira, por exemplo, flui nesse dom. Vou pegar aqui 2 casos. A Claudete e a Alcinira. Não é nenhum nem outro, eu só estou aqui usando analogias, tá? Por favor. E aí a Alcinira tem um dom ali que não aparece. A Alcinira não pode, de forma alguma, olhar para a Claudete e falar assim, puxa, eu queria ter aquele dom. Porque aquele dom as pessoas reconhecem. E às vezes isso acontece, mas não acontece assim. Acontece muito daquele nosso íntimo, quietinho. Puxa vida, por que eu não tenho aquele dom? Eu queria ser daquele jeito. As pessoas vêm, dá tapinha nas costas, é chamado para pregar, é chamado para dar testemunho, por causa... Isso é muito comum, viu, irmãos? Por causa que flui no dom e tal, e aí a pessoa fica frustrada ou enciumada, porque o outro tem um dom que ela não tem. Deixa eu dizer, na Bíblia não existe essa coisa que você olha, aquele é mais importante, esse é menos importante. Eu vou trazer uma analogia, que ela é bíblica também, para esse caso. É bem simples. O pé, ele não pode olhar para o olho e dizer, cara, estou com inveja de você. Porque você enxerga tudo, você distingue as cores. E aí, quando você está com problema, ainda arrumaram uma lente, um acessório que você coloca e faz com que você ainda fique legal. Puxa, eu só sirvo para ser pisado e eu sou socado aqui. Já pensou se o pé resolve ter uma crise existencial da posição que ele exerce no corpo e ele resolveu olhar para o olho e falar assim, caramba, olho, eu queria ser você.
começa a ter problema. Você vai ter problemas e o seu pé resolve querer vir para o seu rosto. Olha só se você não vai estar com uma anomalia. E o pé ele é importantíssimo. Agora, você imagina, corta seu pé. Ninguém dá valor muito ao pé, não é mesmo, gente? Deixa você dar uma quicada, que nem eu dei ontem num canto de um móvel lá na minha casa, você fica desesperado de dor. Você lembra que você tem pé. Meu Deus, que dor! Você dá aquela quicadinha assim no dedinho, você fala, meu Deus, que dor. Aí você fala, puxa vida. Aí quando você quer ver outra coisa importante, é quando você vê uma pessoa que tem um defeito nos pés e anda mancando. Esses dias eu vi uma pessoa com o pé torto, os 2 pés tortos, e a pessoa andava com muita dificuldade, manquejando, é isso. Sumiu essa palavra agora no momento aqui do meu vernáculo. É a pessoa mancando, enfim, né? A pessoa mancando, e eu observei aquilo, eu comecei a dar graças a Deus. Falei, Senhor, eu não te agradeci hoje, eu não te agradeci essa semana, aliás, eu não te agradeci esse mês pelos pés perfeitos que eu tenho. Me leva para tudo quanto é lugar, para correr, para andar, para trabalhar, para pregar teu evangelho, para ficar de pé para pregar, para poder fazer as coisas que eu preciso. Aí você lembra que você tem pé. Já pensou? Então, por favor, nós precisamos entender isso. Descobrir aquele, porque todos nós temos algum dom. E eles são úteis no corpo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ano passado, eu tive um problema, por causa da entrada da pandemia, e eu parei de me movimentar. Ficava o dia inteiro em casa, trabalhando fechado, online, fazendo um novo curso, uma nova profissão para me reinventar, como todo bom ser humano nos últimos 365 dias, né? Tivemos que nos reinventar para um monte de coisa, e eu fiquei ali, acho que no 5º mês, que eu estava travado dentro de casa. Afinal de contas, o projeto, a grande frase célebre é, fique em casa, e eu obedecendo ao máximo do que eu podia, eu ficava em casa. Me deu um problema, por causa de não movimentação, me deu um problema de, como é que é, meu Deus? Compressão na medula. Você só lembra quando tem medula, quando você trava. E eu travei de um lado, daqui a pouco travei do outro. Para dormir era difícil, para levantar era difícil, para andar era difícil, para ficar deitado era difícil, para tomar banho era difícil, para levantar os braços era difícil. Aí fui descobrir, depois de quase 3 meses, num especialista, que ele falou assim, você está com problema de compressão na medula. Eu falei, caramba, um negócio que a gente nem vê, trava você não consegue fazer nada direito. Para dormir era uma dificuldade. A medula é importantíssima. Alguém já viu medula aqui? É um trem que é interno nosso lá. Entendeu? Se a gente vê no chão, a gente chuta, nem sabe o que é, né? Pega e joga no lixo. A medula, pelo amor de Deus. Então, vejam, assim são os dons. Assim são os dons espirituais. Então, é muito bom, pegando aqui o gancho do presbítero Roberto, para nós termos isso em mente. Cada um precisa descobrir o dom que há em si, olhar para essa lista de Efésios, de Coríntios, de Romanos, e se identificar. E agora aqui nós vamos discorrer um pouco sobre cada um desses dons, né? Paz do Senhor, irmão, Deus abençoe. Amém. É cansativo hoje, mas enfim, estamos aqui segundo a graça e a misericórdia do Senhor Deus, né? Amém. Então, irmãos, como nós discorremos, mas antes de nós entrarmos no assunto dons, assim, eu queria só mostrar que nesses 9 dons que nós temos, dons espirituais, existem 3 categorias distintas desses dons espirituais. Os dons de inspiração, que é a variedade de línguas, interpretação e profecia, que é a dons de inspiração. Os dons que recebem essa classificação expressam o poder sobrenatural do Espírito Santo para falar palavras e transmitir a mensagem da parte de Deus. Isso está, depois vamos estar discorrendo. Existem os dons de poder, que é fé, dom da fé, dom de curar e dom de operações e milagres. O dom de poder consiste no poder sobrenatural do Espírito Santo, que capacita o cristão a fazer aquilo que não está no alcance dos recursos humanos.
e o dom de revelação, o dom da sabedoria, dom da palavra de conhecimento, ou ciência, né, ou discernimento. Essa categoria de dons é para revelar aquilo que está oculto ao entendimento, conhecimento e recursos humanos. Então, irmãos, eu quero já passar a palavra para o nosso irmão presbítero Ricardo, falar sobre os dons, falar um pouquinho de cada um, porque o dom, Paulo está falando sobre dom de línguas, e nesse dom de línguas ele fala sobre, orientando o povo de Coríntios, que não deve falar, ou quando estiver falando, algumas pessoas falando sobre o dom de línguas, no culto em si, cada um fale e espere um outro falando, que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas, né? Então, dê uma pincelada sobre isso. Posso intervir? Pode. Posso intervir? Para ser didático, acho que é mais fácil para quem está acompanhando e anotando. O que vocês acham da gente falar na sequência? Tá. Vamos falar na sequência? Por exemplo, a gente pode discutir aqui sobre a palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Tá. Se confundem alguns pontos, presbítero Ricardo. O que você acha, presbítero Roberto? Porque a gente segue bem didático, cartesiano, na ordem do que a Bíblia apresenta, né? E quando chegar essa questão das línguas, o uso no culto público, o uso pessoal como oração, aí depois a gente fala, pode ser assim? Legal. Posso sugerir? Ótimo. Vocês viram que isso não está nada programado. A gente tem aqui um script, né, mas a gente vai... Variando um pouquinho. Vai fazendo aqui, adaptando aqui na hora, né? Os nossos telespectadores daqui da frente devem estar perguntando para o pastor e do outro lado lá, o que ele acha de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando Timóteo, né? Tiago, ele abre a boca para dar uma palavra para resolver uma questão que tem ali em Jerusalém. Então, onde ninguém sabe o que vai fazer, com relação aos gentios, como é que vai tratar os gentios, e essa questão do judaísmo que eles tinham, né, enraizado na mente deles. E aí, então, eu entendo ali uma palavra de conhecimento da parte do Senhor Deus. Eu não sei se o pastor Fernando concorda comigo nesse momento aqui. E capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. A ideia que você vai puxar é uma manifestação do dom de palavra de conhecimento. Vamos lá. Agora começa a discussão boa aqui. Pode ter assim, um entendimentozinho ou outro diferente, mas eles sempre acabam... de alguma forma convergindo. De alguma forma, porque os dons, eles se entrelaçam, né? É como um corpo. Quem está movimentando aqui para pegar essa água no momento é o meu braço todo, mas no final vai ser meu dedo. Quem está mandando é o cérebro. Quem está matando a sede do corpo. Está tudo entrelaçado. Exatamente. É isso? Já que você sugeriu, vou até tomar uma água. Não, quem está esticando é a mão, não. Quem está pegando os dedos, não. Quem está fechando é a mão toda. E assim por diante. Então, os dons, eles são uniformes, né? Uma ação uniforme, né? Exatamente, eles trabalham de maneira uniforme. E aqui no capítulo 15... Ó, tem uma pergunta. Uma colocação? Não, pega aí. Não, não ouve. Viu, precisa por causa do pessoal lá fora, senão eles não ouvem. Mas fala no microfone. Não, é porque assim, quando eu vi ele falando da mão, né? Quando eu fiz um curso lá no serviço, lá na Panko, tipo de segurança, né? Segurança do trabalho. Acho que eu já comentei aqui uma vez que ele manda a gente vestir um jaleco, né? Aí manda a gente desabotoar o jaleco todinho com os dedos, normal, com as mãos tudo, né? Aí ele vai e manda, agora fecha essa mão aqui, esse dedo, né? E tenta desabotoar de novo. Aí diminuindo os dedos tudinho. Aí vi como ele falando assim, como é que é o... É só uma coisinha assim que eu ia falar. Sim, tá certo. Ótimo. Perfeito. Já achou? Então, aí a questão lá em Jerusalém, irmãos. Aqui a partir do versículo 7, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, vós bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes também o Espírito Santo, assim como deu a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós. E agora, pois, por que tentais a Deus, colocando sobre eles um jugo que nem nós e nem nossos pais pudemos suportar? E essa era a contenda. E aí, havendo-se, versículo 13, e havendo-se eles calado, tomou
Tomou Tiago a palavra dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo, e aí vai discorrendo a questão, ele vai tratando, passa o 21, passa o 22, 21, né? E vai indo, e aí quando chega aqui, no versículo despedido, Antioquia, aqui no finalzinho, aqui num desses versículos, aí vai falar assim que pareceu muito bem a eles o que Tiago havia falado, porque eles mesmos não sabiam o que fazer, como tratar com aquela situação. E o dom, e a manifestação do Espírito, ele vai discorrer, ele vai aparecer em momentos em que você não está esperando. É uma solução extramental, vamos dizer assim, que está fora do nosso alcance pensar alguma coisa. E aí Tiago, nesse texto aqui, depois do 21 aqui, ele vai falar, a Bíblia vai dizer que pareceu bem a eles a decisão que eles tomaram. E aí houve, então, paz entre eles. Que a questão era, falar para eles, no versículo 29, para eles não se absterem para eles se absterem das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas, eles vão fazer muito bem se afastarem deles, ou destas coisas, né? E tendo-se eles então despedido, partiram a Antioquia. E quando a multidão, e aí entregaram cartas, e assim, nesse sentido aqui, uma manifestação, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, eu enxergo aqui isso, da parte do Senhor Deus. Essa manifestação do Espírito Santo para resolver uma causa difícil. Eles não sabiam como resolverem. Eu passo a palavra para o pastor Fernando com relação, ele tem até experiência com relação a isso. Vamos lá. Aqui o presbítero Roberto, ele citou sobre essa questão dos dons, tendo dentro da classificação dos 9, 3 divisões. Então, vamos pegar aqui a ordem. Então, o presbítero Ricardo citou a questão da palavra de conhecimento. A primeira que o apóstolo Paulo fala aqui é a palavra de sabedoria, depois palavra de conhecimento. Eu fui criado no meio do ambiente pentecostal e é muito comum nós falarmos, vamos na pessoa, fulano de tal é profeta e tem uma revelação, ciclano tem uma revelação, e a gente tem sempre... Eu fui criado, vivi nesse ambiente, crescendo, vendo isso e ouvindo isso. E depois, quando você aprofunda, né, as pessoas falam, fulano tem o dom da revelação. Não existe na Bíblia o dom de revelação. Você vê que não tem. Nas classificações que o apóstolo Paulo traz, não existe dom de revelação. Existe a classificação que o dom manifesto traz revelação. É diferente. Então, nós não podemos falar que existe o dom de revelação, porque não tem. Você olha na lista, você fica frustrado, você fala, ué. Então, como é que funciona isso? A palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, elas andam muito juntas. Mas é muito juntas. Quero falar um pouco sobre a palavra de conhecimento e como que ela se manifesta e como que a palavra de sabedoria se manifesta. A gente precisa de um tempo e não temos que correr mesmo, não. Que a gente, se conseguir sair daqui andando bem, entendendo bem 2 dessas linhas de dons aí, já está bastante bem interessante. Por exemplo, a palavra de conhecimento, ela tende a lidar com questões do presente e do passado, certo? Ela traz à tona questões de outrem, do presente e do passado. Você tem, aí entra, uma visão. Você percebe que, de repente, você tem uma visão clara de algo acontecendo, eu tendo uma situação aqui, de algo acontecendo com a Amparo. Então, eu sei que aquilo não é uma coisa minha. Sei que é uma coisa sobrenatural. E eu venho e pergunto para ela, Amparo, faz sentido? Eu tive uma visão assim, assim, assado. Isso faz sentido para você? Olha, sim, faz sentido. Eu passei por isso um tempo atrás e isso me traz um certo trauma. Então, quando
a manifestação desse dom, o Senhor quer tratar daquela situação, daquele trauma. Ele só apresenta isso porque Ele quer curar, Ele quer resolver aquela situação. E aí, eu citei uma situação de uma cura, um trauma emocional, ou saúde. Olha, não, eu tive no passado uma queda, e isso me trouxe um trauma no físico. Você tem ali uma visão clara, e você nunca soube daquilo, nunca falou daquilo sobre a pessoa vai ficar até abismada e falar, puxa, eu nunca comentei isso com ninguém nunca soube disso, eu tenho certeza que você não sabe disso, Fernando. E aí você fala, bom, então vem aí o entendimento que você ali vai ministrar sobre a pessoa, aquela determinada situação, para que haja uma solução daquilo. É exatamente para isso que o Espírito Santo traz. Então, veja, não existe dom de visão. É a palavra, é uma das facetas da palavra de conhecimento. E agora eu vou trazer para vocês o quanto é ampla essa questão da palavra de conhecimento. Por exemplo, geralmente ela se manifesta nos nossos 5 sentidos. Ela geralmente se manifesta nos 5 sentidos. Eu tenho pesquisado muito, gente. Agora está um pouco menos, mas eu pesquisei muito de 2018 para cá, muito sobre a questão da palavra de conhecimento. Ela se manifesta geralmente num dos nossos 5 sentidos. Por exemplo, eu conheço um pastor, muito amigo meu, que o meu pai, ele estava comentando uma vez, ele falou, rapaz, pastor fulano de tal, ele entra no culto assim, e ele chega para um diácono e fala assim, ó, hoje, fique esperto, 3 pessoas vão cair endemoniadas. Como é que ele sabe que são 3? E quando ele comenta, é batata. 3 pessoas caem endemoniadas e são libertas. Caem endemoniadas para ser libertas. Como que sabe? Né? Meu pai comentou comigo. Depois de um tempo, eu tive a oportunidade de conversar com esse pastor, e ele falou comigo. Ele falou assim, olha, se manifesta, por exemplo, uma das formas, Fernando, passa pelo meu nariz, quando eu chego na igreja, passa pelo meu nariz um cheiro de cigarro. Para um lado. Aí, para o outro lado, de repente, passa um cheiro de fossa, um cheiro terrível. De repente, passa um cheiro de maconha, por exemplo. E eu não estou num ambiente que não tem nada a ver. Ele falou, bom, e aí eu percebo, falou, opa, já está sensível, veja, tem a ver com o olfato. Né? Essas 3 vezes ele sabe que isso já está, ele tem uma experiência, que naquele culto, 3 pessoas vão ter processo de libertação. Então, ele já chama um obreiro, já fala, ó, em algum momento o Espírito Santo vai se manifestar aqui e nós vamos ter que fazer um trabalho de libertação para 3 pessoas. E acontece. É uma das operações, vejam, a operação da palavra de conhecimento, trazendo uma clareza, um norte, para o que vai acontecer na libertação. Então, depois ele vem com uma ação. Né? Uma outra coisa que ele falou, às vezes eu sinto o gosto de cachaça na boca. Deus quer fazer um trabalho de libertação de alguém do alcoolismo. Então, envolveu agora o quê? O paladar. Outra, citei a visão, tem a ver com vista. A pessoa tem uma visão aberta, clara. Entendem? Então, a pessoa, uma outra forma, por exemplo, que se manifesta para cura. E eu tenho começado a experimentar isso na minha vida. Por exemplo, você nunca sentiu uma determinada dor em uma região do corpo. Nunca sentiu aquilo. De repente, você sente uma pontada que é anormal e uma dor no braço e aquilo passa. Você está sensível à voz do Espírito. Bom, hoje Deus vai curar alguém com aquela situação no braço. Você pergunta, alguém por um acaso tem uma dor assim, assim, assado, passa por isso, assim, assim, assim? Você vai ver que a pessoa vai ter alguém que ou se manifesta na hora, ou se procura depois. Às vezes as pessoas são tímidas, né? Ela, quando acaba o culto, uma situação, aí ela procura você e fala, olha, eu sou aquela pessoa. Você ora, aí você sabe, bom, ali já foi dado o gatilho, a pessoa identifica, aí então você sabe que você tem a autoridade agora para orar para aquela pessoa, para que ali seja liberada a cura, uma libertação, e assim por diante. Bom, a mesma coisa, por exemplo, estava conversando com o pastor recentemente,
Recentemente, 1 ano e pouco atrás, né? Passa rápido, já tem 1 ano. 2. Passando muito rápido. É recente mesmo. Não é recente, faz 2 anos já, gente. Que eu estava conversando com ele. Ele falou que estava pregando numa igreja e, de repente, enquanto ele pregava, 2 sons começaram a incomodar ele enquanto ele pregava. E aquilo ao ponto de quase que ele não conseguir pregar. Um som era de martelo batendo, de construção. Batendo martelo, ele, meu Deus, do que é isso? Estou ficando louco. E ele desconcentrava ele para pregar. De repente, veio o clique. Ele vira para o pastor e fala assim, pastor, se prepara, se organiza, em breve vai acontecer uma construção muito grande nesse lugar. Esse prédio vai ser ampliado, vai ser mudado. E o pastor falou, não tenho nem ideia de que isso vai acontecer. Em 6 meses, o pastor ligou para ele. Pastor, recebemos uma oferta específica para isso, começou a construção, tá, um maluco ligou dando testemunho. Ele nem imaginava, veja, Deus preparando o pastor para aquilo que ia acontecer. E uma outra coisa aconteceu na mesma situação da pregação, que ele ouvia um bebê chorando. Ele falou, mas que coisa, rapaz, nitidamente um bebê chorando, gritando assim no ouvido dele. Ele vira então para a igreja e fala assim, olha, tem alguém aqui que quer ser mãe e não consegue, ele teve o discernimento, quer ser mãe e não consegue, uma mulher levantou, ele orou, passado alguns meses, toca o telefone, aquela mulher perguntou para o pastor o telefone dele, ligou e falou assim, pastor, eu não podia ser grávida, estava na situação, aí ele lembrou, ele nem lembrava, a vida que segue. Aí a mulher testemunhou também disso que aconteceu. Vejam, foi utilizado a audição. Então tem a ver com os 5 sentidos. Então aí as pessoas falam, não, é revelação. Não, não é revelação. É palavra de conhecimento. Traz conhecimento, o conhecimento, que conhecimento é esse? O conhecimento da mente e do coração de Deus para liberar para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Existem pessoas que se movem no profético, que Deus libera a palavra para nações em relação a isso, para levar para líderes de nações através da palavra de conhecimento. Então, pode ser individual, pode ser num coletivo, pode ser num coletivo macro, tá? Então, a palavra de conhecimento, ela se revela dessa forma. Nesse ínterim, então, ela vai tratar de coisas que aconteceram ali no passado, né, se revelam e já acontecem algumas coisas para o futuro. Eu citei as 3, coisa do passado, do presente e coisa do futuro. Quando é do futuro, o que acontece? Imediatamente é a palavra de sabedoria. Ela vem trazendo a explicação. Lembra que eu falei que ela acontece muito junto da palavra de conhecimento? Conhecimento passado e presente. Quando liga para alguma coisa do futuro, já tem a ver com a palavra de sabedoria, trazendo orientações como essa. Então, formando uma equação, dentro disso que o pastor Fernando falou, a palavra de conhecimento, a palavra que vai trazer revelação, ela vai trazer à tona o fato. Exato. À tona o fato. E agora, o que nós vamos fazer? Sabedoria. Aí entra a palavra de sabedoria, trazendo a orientação do que vai acontecer. Entendeu? Então, aí... É isso, elas te complementam. Tá no oculto, tá no secreto, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu. Aí vem Deus revelando. Olha, está acontecendo isso. E agora, o que eu faço? Aí entra a palavra de sabedoria. No caso aqui, Tiago, ele tem uma palavra, é o versículo 29, viu, irmãos, que fala, pareceu bem ao Espírito Santo, sendo que foi o próprio Espírito Santo que deu a palavra de sabedoria. É ele, e temos que lembrar que isso não é nosso, né? Exatamente. É um dom, né, que revela a mente e o coração de Deus para a pessoa, ou para um grupo de pessoas, que é o caso aí para um grupo de pessoas, é verdade, né? É um grupo de pessoas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor um cargo maior sobre os gentios do que aquele que já foram colocados em nós. Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, depois de, no caso aqui, ter conhecimento do fato, não precisou, porque não era oculto, estava exposto, não precisou da palavra de conhecimento, mas precisou da palavra de sabedoria para resolver o caso. Exato. Eu acho que está bem claro, bem explicado. Eu tenho um testemunho interessante. Posso fazer uma pergunta para o pastor, Fernando, depois? O pastor citou nações, né? E eu noto diferença de dom para dom. E a Bíblia fala em níveis, né? Eu gostaria de a gente poder falar nisso. Nível diferente. Uma pessoa que profetiza para nações, que tem esse gabarito, como Samuel.
como o caso de Saul, por exemplo, que saiu até ele mesmo profetizando, e os profetas profetizavam para ele também. Ele, não, eu já sei. E o próprio Samuel, que tinha um nível de palavra de conhecimento que era absurdo. Não, Samuel Aquele fluía. cara falava CEP, o Samuel SIC, fluía. RG, endereço. Ó, você vai assim em tal lugar, vai encontrar isso, vai ver aquilo. Quem falou aquilo para ele? Não, nós vemos, citando isso do Antigo Testamento, nessa questão, por exemplo, nós temos José, Sim. os sonhos de José. Né? Do jeito que ele sonhou, aconteceu. E não só uma vez. Todas as vezes, nós vemos essa mesma manifestação em Daniel. Nós vemos essa mesma manifestação do profético, desse dom específico em Daniel. Você quer ver um exemplo sobre isso? Por exemplo, a manifestação, essa linha tênue que vai acontecendo, João na ilha de Patmos. Quando ele tem ali o entendimento, o Espírito Santo dá o entendimento das 7 igrejas para ele, é interessante. Você tá vendo que é coisas que estão acontecendo. Palavra de conhecimento. De repente, no misto da palavra de conhecimento, ele já começa a falar de coisas que vão acontecer no futuro. Sabedoria. Palavra de sabedoria. Está envolvido o passado, né? Porque aqueles animais que ele vê também já foram profetizados por Daniel. Você vê? Passado, presente, quando ele vai saltar para o futuro. Linka com a palavra de conhecimento de Daniel, e aí linka ali, ele está falando da palavra de conhecimento, de repente, do que está acontecendo nas 7 igrejas, daqui a pouco ele já, imediatamente, já avança para o dom da palavra de sabedoria, mandando para o futuro, que aí linka com isso, que no futuro era para Daniel, o futuro para Daniel, aí agora é passado. E essa categoria está ligada ao que é o profético. Porque, Exato. Mas nós estamos falando dos fatos, pegamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas eu quero aqui trazer um efeito de honra para alguns homens que ainda estão vivos hoje. Né? Eu quero citar, por exemplo, um camarada que é profeta assim, para nações. O nome dele é Shawn Bowles. Inclusive, irmãos, tem uns 3 livros dele em português que vale muito a pena ler. Que falam sobre isso, sobre palavra de conhecimento, ministério profético, muito interessante. Esse camarada é um profeta para nações. Deus usa ele para ele ir falar com presidentes de república e ali trazer todo um... Aí eu acredito que entra aquela parte que Paulo está falando, medida de fé. Né? A medida de fé diferenciada. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 12, por exemplo, fala, cada um administre aos outros segundo a medida de fé que recebeu. Então, nesse caso aqui, eu acredito que seja uma outra medida de fé. Assim como o Paulo, quando é chamado, ele diz, eu te chamei para profetizar para as nações, e eu não vejo isso em todos os discípulos. Não, claro que não. É o vejo... que eu estou falando, eu falei da introdução, né, dessas questões pontuais específicas. Eu vejo a Ágabo, né? Ágabo. Profetizando ali para Paulo, Exato. mas depois eu nunca mais ouvi falar a respeito dele. Exato. Né? Você citou, quero pegar mais um caso, então, do Novo Testamento, para trazer um outro nome. Eu falei que ia citar 2, só citei o do Shawn Bowles. Lembrar de um outro aqui. Você vai pegar Ananias, quando lá no Novo Testamento, vá à rua direita, endereço. Eu conheci algumas pessoas que Deus faz isso. É impressionante, gente. Tenho que acrescentar, não posso deixar pular essa. Deus me falou, Deus me falou como fala com você, irmão. Deus não apareceu para eles. Deus me falou, a Bíblia está falando assim, Deus me disse, vá à rua direita. Como é que disse? É isso. Disse no meu íntimo, no meu interior, na minha mente. Né? Dando aquela forte impressão. Eu não sei aí se foi o testemunho interior ou se foi dessa forma audível também, né? Pode até ser também. Falando a respeito daquele sujeito que eu falei para os irmãos, que eu estava na empresa lá, que eu fui chegando na empresa, quando eu botei os pés assim, que eu olhei para a direita, tinha um cara carpindo com a máquina, aquela máquina de cortar capim, alto, um pouco mais alto que eu, magro, moreno. E o Espírito de Deus falou para mim assim, eu quero falar com aquele sujeito. Foi tão claro que não tinha como negar. E eu fui para dentro com aquela impressão absurdamente ruim. Falei, Senhor, que coisa estranha. E ele não saía da mente. Eu quero falar com ele. Eu falei assim, Senhor, se tu queres falar com ele, então prepara.
e aí já contei para você o testemunho e tal, é um pouco compridinho, já contei para os irmãos, mas no final, Deus preparou uma situação, ele começou a passar mal, e precisava levar urgente para o hospital. Ninguém queria levar. Quando eu ouvi assim, precisa levar aquele rapaz para o hospital urgente. Falei, qual rapaz? Já me veio à mente de novo ele. Pá! Falei, é o Magrão, né? Aí ele falou, é ele mesmo, ninguém quer levar. Não, Deus preparou eu para ir. É isso. Pronto, tá aí a oportunidade. Falei de Jesus para ele se reconciliou, era pastor. É assim que é. Eu posso escrever aqui, depois aqui em Atos dos Apóstolos, em algum momento, Deus me disse que Deus queria falar com ele. É isso. E ninguém pode negar, porque é um testemunho interior. E eu sei que Deus queria falar. Eu conheço algumas pessoas que estão falando, vai na rua tal, número tal, procure a pessoa tal e fale palavra tal. Ele não sabe onde é, a pessoa tem que abrir o GPS, pegar o carro e ir lá. E tocar a campainha e falar assim, fulano de tal, Deus mandou falar isso. A pessoa, eu estava esperando essa palavra e tal. E a pessoa começa a chorar e vê que é Deus fazendo mesmo. Eu conheço algumas pessoas que se movem nessa intensidade desse dom da palavra de conhecimento. O outro que eu quero citar, que está vivo ainda, senhorzinho já, velhinho, que se move muito nessa questão, e aí daí aponta para a cura, é o pastor David Robertson. Ele é um que, por exemplo, ele se move nessa questão. E aí Deus também usa ele com dons de cura e milagre, que é diferente. Vamos falar sobre isso depois. Dom de cura e dom de milagre são diferentes. E o porquê são diferentes? Depois nós vamos falar disso. E ele tem esses dons de cura, milagre e a questão da palavra de conhecimento e sabedoria. Então, quando... É explosivo isso aqui, irmão. É explosivo. Dinamite. Isso aqui é desarmado e perigoso. Duro de matar. Porque é brincadeira, né? O camarada se move tremendamente, a vida dedicada a isso, para servir o próximo. É impressionante, né? Então, presbítero Ricardo e Roberto, essa questão ela é muito importante. Vou só citar um testemunho que eu ouvi, que chega a ser engraçado. Uma mulher falando sobre visão, né? Isso pode ajudar alguém que esteja nos ouvindo hoje. Eu esqueci o nome dela, é uma pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu esqueci o nome dela agora. Não é um nome muito comum. Vou procurar saber depois e eu falo para os irmãos. Se eu lembrar, é claro. Eu ouvi um testemunho da boca dela. Ela saiu para viajar com a família, de férias. E ela desceu no aeroporto de Miami. E ela falou, puxa, aquele aeroporto lindo, grande e tal. E estou indo empurrando meu carrinho com meu óculos de férias, né? Imagina, e ela é toda pomposa, com meu óculos de férias, o meu chapéuzão que eu comprei para passar as férias, eu estou toda disfarçada no meio do aeroporto. Quando cruza por mim uma pessoa, uma mulher, um homem, numa cadeira de rodas, e de repente está brilhando como um outdoor na camiseta assim, a palavra cura. Aí ela falou, não, aqui não, Senhor, aqui não. E ela passou batida, ela falou, brilhava como um outdoor na camisa. Ela falou, eu sei o que é isso. O Senhor quer curar essa pessoa aqui. E aí ela foi saindo, e aí ela cruzou e foi indo embora. Insistindo ainda. Cruzou e foi indo embora. O aeroporto de Miami é gigantesco. E o Espírito, e ela falou, meu Deus, eu não vou ter paz nas minhas férias, vai estragar minhas férias. Senhor, eu estou de férias. Ela falou que brigou com o Senhor. Senhor, eu estou de férias. Isso para mim é ministério, está ligado ao trabalho. Eu rodo o planeta, abençoando pessoas, curando, ministrando. Eu preciso descansar, eu estou com a minha família, olha minha filha, meu marido. E aquilo foi dando uma angústia. E aí ela falou que eu ouvia, você vai deixar ele na cadeira de rodas? Eu quero tirar ele da cadeira de rodas. Para isso que eu te dei o dom. Ela enlouqueceu e falou para o marido, olha, está acontecendo uma coisa, segura aqui, cuida das crianças, eu vou achar aquele homem que passou por nós. Que homem? Não, Deus quer fazer um milagre. Aí ela saiu correndo no meio do aeroporto, lotado, e o marido atrás com as crianças, com os carrinhos, e ela procurando e não achava. Senhor, me ajuda a achar, me ajuda. Depois de um bom tempo, de vários minutos, ela achou. E aí ela chegou para a pessoa e se identificou, olha, me desculpe, com licença a pessoa, né, fica meio assim, nunca viu no meio do aeroporto,
Ela, olha, eu sou pastora, sou profeta de Deus, e eu vi a palavra cura como um outdoor. Você deseja ser curado? O Senhor quer te curar agora, aqui. Tem que ter muita fé. Aí, o camarada falou assim, não, eu aceito. Você aceita uma oração? Ele, aceito. Ali ela começou a orar, ali, no meio de todo... Agora vocês imaginam a explosão da glória de Deus. No meio daquele aeroporto, aquele homem saiu da cadeira de rodas, saiu andando. Imagina, virou um culto já de ação de graças, já vira tudo aquilo. Salvação. No meio do aeroporto. Pronto, agora posso sair de férias. Veja, visão. Aparece palavras na pessoa. Dizem, ontem na nossa igreja Brasil para Cristo fez 65 anos, fundada através do instrumento do nosso missionário Manuel de Mello, né? Que é um homem que se movia também dessa forma, palavra de conhecimento, sabedoria, cura e milagre. Era essa combinação também explosiva, aí como o Dave Robertson e esses outros. E dizem que para ele aparecia o seguinte, multidão de 10 mil pessoas. Minha esposa, quando criança, chegou aí, né? Eu não sou tão velho assim, não sou desse tempo, então eu não conheci isso. Hoje eu apanho em casa, gente. Hoje eu apanho em casa. E é brincadeira, né? Na realidade, meu pai contava essas histórias, eu nunca me levaram, nunca tive a oportunidade. Eu não era da Igreja do Brasil para Cristo, né? Só faço parte do Brasil para Cristo há 27 anos. E diz que para ele aparecia uma luz em cima da cabeça da pessoa. Aí então era fácil ele identificar no meio da multidão de 10, 15 mil pessoas, ele identificar especificamente. Você, assim, assado. Tinha como uma seta, assim, uma luz branca em cima da cabeça da pessoa. Aí pronto. Aí uma vez eu falava para o engraçadinho aqui do presbítero Ricardo, aí ele falou, não, aí fica fácil também, né? Eu falei, então, a questão é só você buscar o ponto da luz ficar clara para você, né? É só essa a questão. Ele falou, aí até eu falei, então, e aí cadê a luz? Cadê que você não enxerga essa luz em cima da cabeça da pessoa, né? Lembra dessa conversa? Eu olhei por aquele defunto em cima da mesa com um monte de gente, polícia e tudo mais. Falei, não, Deus não me leva lá na minha raça. Eu não sei porque aquele homem não levantou, cara, porque fé não faltou. Mas valeu a experiência, eu espero não passar mais por isso. Ou vá aperfeiçoando a fé ao ponto que ore e a pessoa se levante. Posso fazer um comentário aqui? Certa vez eu estava lendo as Escrituras, quando eu trabalhava lá na Fares ainda, e eu estava ali no livro de Samuel, e aí, na minha mente, creio que pelo Espírito de Deus, me vem uma mente, e juntando com o que Paulo está falando, ele diz que o dom é dado. O dom é dado. O dom é um presente. O presente é dado. Né? É uma dádiva. Então, quando Deus... Não sei, é só um pensamento, não estou dizendo que... Não acho que é base bíblica, mas aprecie, por favor. Cuidado, é daí que nascem as heresias. Não, cuidado. Vê se tem coerência. O dom é dado. Porque quando eu olhei, por exemplo, Saul, depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele saiu profetizando. Profetizou. Samuel, nós citamos aqui, fantástico o dom de revelação que ele tinha. E aí a Bíblia fala assim, o dom é dado. Então, eu cheguei a esse entendimento de que quando o dom é dado, dependendo, você pode aperfeiçoar esse dom. A Bíblia fala isso. Acho que é 14:12 de Coríntios. Depois confere para mim, 14, versículo 12. Sim. Esse dom ele pode ser aperfeiçoado. Esse dom, o dom que Deus te dá... Envolve treino, né? É impressionante, envolve treino. Nós poderíamos falar a respeito disso logo mais. Então, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode diminuir, ele pode desaparecer, senão Paulo não falaria para Timóteo, desperta o dom que há em ti. Despertar o dom Por que despertar? Porque talvez, possivelmente, por algum motivo, aquele dom, por alguma circunstância, não poderia continuar sendo exercido, e por não continuar sendo exercido... Fica inerte, ele vai... Não que ele é retirado de você. Vamos dizer, o dom é irrevogável. Ele não se retira. Uma vez dado, ele não volta mais. Atrofiado. Ele fica atrofiado, inerte. Então, ele pode crescer, ele pode ficar estático e pode atrofiar. Correto? Ele pode fazer isso. Então, aí eu li assim, o dom é dado.
Então, dependendo do nível desse dom que me é dado, que eu exercitei ele, o Senhor está em mim isso. É como se colocasse em mim um transponder, um Wi-Fi. Então, eu fico aberto, com a minha mente aberta, com o meu espírito aberto, com o meu olho aberto, como Jesus tinha olhos espirituais para ver o mundo espiritual o tempo todo. A Bíblia fala isso numa passagem de João, em que ele estava evangelizando, falando com os seus discípulos, e num dado momento Satanás veio pessoalmente em espírito. E aí ele disse, vamos nos levantar daqui e ir embora, porque vem vindo um aí que não tem nada a ver comigo. Ele viu Satanás com os olhos humanos dele, porque eles tinham olhos abertos. Então, dependendo do nível, desse nível, do dom que está com você, que é seu, você é como as árvores, que não precisa Deus ficar dando ordem toda vez para nascer uma árvore. Não, ele disse que aquela semente que estava dentro da árvore já ia reproduzir outras árvores. Onde eu quero chegar com isso? Que o dom que está em mim, a capacidade, o nível, dependendo do nível desse dom, do grau desse dom, vamos dizer assim, a minha mente está aberta e eu passo a ver sem que haja necessidade assim do Espírito Santo de Deus ir lá fazer. Não, está em mim, porque o dom é dado. Eu não sei se me fiz claro no que eu quis dizer. O dom é dado. O Espírito Santo de Deus, como as árvores, desse exemplo, como as árvores, não precisa ficar se manifestando o tempo todo, nesse sentido. Porque está em mim. O dom é dado para cada um. Então, Deus deu o dom, está em mim esse dom. Ele vai ser a palavra de conhecimento, a minha sensibilidade está aberta. Aonde eu for, isso pode manifestar. Mas vem da parte do Senhor, porque é dado pelo Espírito Santo, conforme Ele quer, para a edificação da igreja. Então, está em mim isso. Eu não sei se me fiz claro, é só um pensamento, não é uma doutrina. Depois eu vou pedir uma avaliação específica aqui para o nosso irmão. Ele acha disso. Ou se ele entendeu, deu para compreender? Não. Eu não posso. Eu estou aqui matutando, não entendi. Você entendeu? Eu não entendi. O Wi-Fi é um dom. Só que tem Wi-Fi de 150 megapixels e tem Wi-Fi de 300. Aí eu vou dar para o pastor Fernando um de 50. É o dom. O dom é dado pelo Espírito. Quem é que deu? O Espírito. Dei para ele. É um Wi-Fi de 150 mega. O alcance dele é limitado, tá? Mas você pode treinar para chegar a 300 mega e a 400 mega. Ah, sim. Entendi. Entendeu? Concordo. Aí, o Espírito Santo deu esse dom para ele. Então o Wi-Fi dele está ligado. Aonde ele vai... Opa, está alcançando aqui. Vem cá, irmão. Vem aqui. Sim. Entendeu? Claro. Ao outro recebeu um dom, ele treinou esse dom de conhecimento, ele está tão exercitado que ele chega a 300 mega. Onde ele chega aqui, ele vai para nações. Sim. Ele já vai para povos, ele vai para línguas. Aliás, isso que você está falando, dentro dessa questão da palavra de conhecimento, sabedoria, uma das formas que o Senhor usa muito é fora desse ambiente de igreja. Você está na fila do banco, você está no trabalho e, de repente, o Senhor está passando por uma pessoa na rua. E aí você tem que ser destemido para poder fluir no dom. Você está passando pela pessoa na rua, você não conhece, não tem... E aí o Senhor te dá ali dentro daquilo que eu já expliquei, dos 5 sentidos, o Senhor te dá aquilo, você fala, puxa, Deus quer tratar disso com a pessoa. Você chega, se identifica. Olha, desculpa, a pessoa vai me roubar. O que essa pessoa quer? Você se apresenta. Olha, eu sou cristão, eu sou cristã, e faz sentido, você me desculpa, faz sentido isso, assim, assim? A pessoa vai falar sim, aí você pega e olha, posso orar por você? Você aceita uma oração? Porque Deus quer tratar disso, assim, 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 assado. Pronto, acabou. É isso. É assim que é. Amém, irmãos? Eu vou citar, já passamos dos horários nessa parte de perguntas. Irmãos, tem alguma pergunta para fazer? Não? Tá só se alimentando, só comendo. Irmão, a minha pergunta é essa. Conseguimos ser claros e ajudar nessa questão? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém tinha dúvidas, como eu tinha, e como a maioria das pessoas tem nessa questão da manifestação dos dons, e hoje, eu achava que era assim, por exemplo, eu fui, o dom de revelação, como eu ouço ainda hoje. Alguém pensava assim e hoje passou a entender que não existe dom de revelação, a revelação é uma classificação de uma quantidade de dons? Alguém tinha isso e agora ficou claro? Ok. Agora eu entendi que não é um dom.
O dom de revelação não é um dom. Tá Isso, é uma classificação onde alguns dons se enquadram, né? E aí, é uma categoria, né? Isso, é uma categoria. Agora, a palavra revelação não tem na Bíblia. Então, para Popularizado. um entendimento didático, é que no estudo dos dons se classificou para facilitar o entendimento de categoria. Acho que a palavra mais certa é essa que você falou, categorizar. Ajudou alguém? Alguém tinha alguma confusão nisso e clareou? Todo mundo já sabia? Então, vamos lá. Essa dúvida sua pode ser a dúvida de alguém que está assistindo em casa. Então, fala no microfone, por favor. A paz, igreja. Amém. Assim, eu estou nervosa, tá? Desculpem. Que a situação é tão séria. Hoje, por exemplo, hoje aconteceu comigo. Hoje à tarde, eu estava orando, e eu fui orar por uma pessoa lá no Piauí, que eu recebi a notícia que essa pessoa estava passando por um problema de saúde e tal. E eu fui orar, apresentei a vida dessa pessoa. E ali, já quase no final da oração, eu vi uma caveira, a cabeça de uma caveira, só a cabeça. Os 2 buracos dos olhos e o buraco da boca. Só isso. Aí ali eu orei, né? Eu já fui mesmo assim ousado, repreendi o espírito do enxu caveira, enxu da morte, né? Repreendi no nome de Jesus. E aí, às vezes também acontece de eu estar orando, quando eu fecho o olho, já vem o nome da pessoa, Semana passada isso aconteceu comigo novamente. Então, assim, eu tenho dúvida que eu quero saber onde isso se encaixa. Se isso se encaixa no dom da palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Agora, o que você precisa, em questões como essa, é pedir para o Espírito Santo te ajudar a discernir o que você viu. Para que, em cima disso, você exerça o papel da oração. Entende? Então, assim, que já tem a questão da visão para a palavra de conhecimento, está claro para você. O que você precisa agora, Senhor, me dá o discernimento disso para o que eu devo orar, o que eu devo fazer com essa informação. E isso entra o que o presbítero Ricardo falou, do aperfeiçoamento, do Wi-Fi. Agora você precisa buscar mais conexão de Wi-Fi para poder você alinhar e aperfeiçoar isso que você tem. Porque, como eu falei, eu confesso que isso tudo é muito novo para mim. Eu vim ter novas ativações de dons em 2018, para cá. Eu já tinha alguns dons, mas eu estava me tornando quase um pentecostal sensacionista. Isso mesmo. Se existe isso. Mas em 2018 eu comecei um processo de ativação. Eu já era pastor aqui. Eu já tinha alguns dons, já fluía em alguns dons, mas a ativação para outros dons, o despertamento e o entendimento como isso que eu estou te falando, eu vim aprender com homens e mulheres que fluem no dom, como, por exemplo, essa mulher que palestrou para mim, que eu citei o testemunho dela, ensinando para a gente como funciona o desenvolvimento dessa prática dos dons e como buscar isso em Deus para a questão do discernimento. E aí, bem-vinda. Quanto mais você pedir, mais Ele vai dar para que você vá afinando e refinando o mover-se nesses dons. Entende? Ajudei? Muito, muito. É esse ponto que eu estou precisando. Então, acho que é isso. Acho que a questão é o discernimento. Mais alguém? Irmão Jeremias, quer falar? Não, Jeremias, a gente precisa do microfone, porque se a gente vai dar uma resposta, quem está lá não sabe o que nós estamos respondendo, fica sem sentido, entendeu? A gente só precisa do microfone para isso, para colaborar com o pessoal lá. Não, é porque assim, já aconteceu situação assim várias vezes comigo também, né? Uma vez eu já contei aqui já, né? Eu saí do serviço e ia buscar um remédio, ia pegar um remédio lá no Hospital das Clínicas, né? Me deu aquela vontade assim, só que assim, me deu aquela vontade de ajudar alguém assim, sabe?
Aí eu fui pedindo para Deus, Deus me mostra alguém que eu possa ajudar, né? E da primeira vez apareceu uma mulher pedindo dinheiro, né? Pedindo dinheiro para ela ir não sei para onde, para um lugar, só que eu não estava com dinheiro para ir nesse dia. Não, nesse dia eu dei o dinheiro, só que aí veio aquela vontade de orar, perguntar se ela queria uma oração. Só que aí eu não falei, só que eu fiquei o dia todinho, à noite, pensando naquilo, sabe? Por que eu não orei? Isso foi lá no início que eu comecei a ir para a igreja, né? Então é isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente também, num momento desse, a gente pode agir ou não? Deve. Quando acontece isso, é justamente para que tenha uma ação espiritual. Lembrem-se disso, isso é muito importante. Para que serve o dom? Esses dons que nós citamos hoje aqui. Revelação, comunicação, vou tirar a palavra revelação. Comunicação do coração e da mente de Deus para alguém ou para um grupo de pessoas. Então, aquilo não pode parar em você, aquilo não é para você. Você é um agente que está ali em sintonia com o coração, com a mente de Deus, e ele olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa maravilhosa. E Deus compartilha da mente dele. Puxa, quero abençoar alguém. Aí ele faz o seguinte, ele pega e vai e comunica para você a mente, o que ele quer fazer, o que está no coração dele de abençoar alguém. Ele compartilha contigo para que você seja canal de bênção para outra pessoa. Gente, isso é maravilhoso. Então, não fica com você, não. Faça. Pastor, eu vou aproveitar aqui uma pergunta aqui da Raíssa. Pastor? Pastor, a pergunta é para o pastor. É, pastor. Tá. Sugestão, pastor. Sobre o dom de palavra de conhecimento e sabedoria. O que podemos pensar sobre o Espírito que revelam coisas do passado e de pessoas já mortas? Isso é dom ou ilusão do inimigo? Não, aí, veja bem, vamos lá, vamos voltar à nossa introdução da semana passada e um pouco de hoje. Dons espirituais que nós estamos falando aqui é do Espírito Santo para a igreja e a ação através da igreja, que comunicam o coração de Deus e a mente de Deus. Ponto. Eu acabei de falar aqui. Comunicam o coração e a mente de Deus para outrem ou para outro grupo. Aqui é ilusão. Satanás e os demônios, aqui vamos pensar nos demônios. Demônios sabem questões da vida da pessoa, que é o que chamam-se de encosto, né? Então, ele foi um encosto na vida de alguém, sabe de questões pontuais importantes na vida de alguém que morreu, aí ele vem e traz uma ilusão, como que e traz para alguém que está vivo questões de alguém que morreu, importante, questões que são envolvidas com o emocional da pessoa, e aí ele, para iludir a pessoa e enganar, ele traz, então, esse engano e amarra a pessoa, e aí, geralmente, isso é levado para o espiritismo, o satanismo e assim por diante. Eu acho que eu respondi, é isso? Sim. Acrescentando, assim, além daquilo que o pastor corretamente falou, temos ainda a questão, os irmãos sabem, eu vim do espiritismo, eu sei como é que é o engodo, tá? Eu sei como é que é a enganação. O pastor também já teve a experiência com a família dele? A minha experiência foi pouca, porque eu fui liberto aos 5 anos de idade, né? Agora, você não. Então, eu não tramitei nesse meio. Você tem uma experiência muito maior que a minha. Você falou acertadamente. Eu passei a vida expulsando esses capirotos. A minha vida foi guerreando contra isso. Você já foi mais amigo do lado de lá. Então, você tem experiência mais do que eu. Eu não, porque ele já morreu há mais de 30 anos atrás. Então, mas é bem isso que o pastor falou. É exatamente isso. Ele trabalha com informações privilegiadas, o que dá a impressão de ser palavra de conhecimento. Isso, e aí engana a ilusão. Informações privilegiadas, né? Então, se eu andar com o presbítero Roberto 24 horas, eu não gostaria, porque ele parece ser muito chato.
Eu vou saber tudo a respeito dele. E aí, se eu colocar aqui um ponto de ouvido aqui, e alguém perguntar para ele as coisas, eu vou dar todo o toque para a pessoa que estiver perguntando para ele. Qual a impressão que ele vai ter da pessoa que está falando com ele? Que ele tem dom de revelação, mas na verdade sou eu revelando. E tem já algumas revelações também por aí na internet, de alguns safardanas, que pesquisam a vida da pessoa todinha no Facebook, Instagram, internet, e depois, quando vai àquela igreja, aquele irmão ali, aquela irmã ali, cheio de informação a respeito da pessoa. Sabe quem é, onde ela mora, sabe tudo a respeito dela. Eu li sobre algo desse tipo, lamentável, tem uns 2 meses, em janeiro, li sobre Deixa eu terminar isso. agora, essa é a parte física. Agora a parte espiritual, capítulo 2 de 1 de Coríntios. Quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito que no homem está? Assim também só quem conhece os pensamentos de Deus é o Espírito de Deus. Então ninguém conhece os pensamentos do homem. Eu posso sugerir pensamentos. Capítulo 2, versículo 11 de 2 de Coríntios. São as setas. E ver a sua reação. Te sugerir, por exemplo, me empresta 50 mil reais. Olha ele olhando para mim e dando aquela risadinha de lado. Ele não tem. Ele não tem. Então eu vou dizer assim, olha, ele não tem. Para mim, 10 é suficiente. O outro já está pensando em 10. Já se... Não, mas não vai querer emprestar. Então, o que acontece? Informações privilegiadas. E em 1 Reis, no capítulo 8, a Bíblia lá, Salomão, quando ele vai apresentar o templo, ele diz assim, porque ninguém conhece os segredos dos corações do homem, senão tu, ó grandioso Altíssimo. Então, os pensamentos do homem, o secreto do coração do homem, do coração estou falando, só Deus sabe e o espírito que no homem está. O resto é tudo sugestionável. Então, eu jogo as setas e vejo o que vai dar. E dependendo do que der, eu faço um cálculo. Se eu conhecer uma pessoa, andar com uma pessoa, os famosos encostos, eu vou saber o resultado que vai dar. Eu sei onde a pessoa é fraca. Eu sei onde a pessoa é tendenciosa. Eu vou saber fazer armadilha para a pessoa cair. Como tem aí, por exemplo, amarração para o amor. Se está amarrado, já não pode ser amor, filho. Porque amor não amarra ninguém, amor solta. Certo? O que eu faço? Aquela pessoa, eu vou sugestionando, até vencer ela. Uma pedra mole, pedra dura. Água mole e pedra dura. Água mole. Em pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, trabalha com pensamentos. Por isso que uma das armas, uma das peças da nossa armadura é o capacete. Contra os dardos inflamados do inimigo na nossa mente. Agora, quem não tem o capacete, poderá sim aceitar a sugestão do inimigo. Então, como eu disse para os irmãos, ninguém conhece os pensamentos do homem, senão o espírito que no homem está. E aí eu vou trabalhar com informações privilegiadas. Lembre-se, eu estou no mundo espiritual, pensando como demônio. Eu estou no mundo espiritual, eu conheço a pessoa, sei onde ela vai, sei o que ela frequenta, sei o que ela vê na internet, sei o que ela come, sei o que ela bebe, com quem ela anda. É fácil. Tem ficha corrida dela, né? Mas olha o texto que nós citamos. Deus é quem revela o segredo e o oculto dos corações dos homens. E ainda em outra parte, dentro da categoria de revelação, é Ele quem diz do futuro como se já estivesse no passado. Então, é desta forma que o inimigo trabalha, nesse sentido, com essas informações. Então, não é dom. Ele não dá nada. Ele tira. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Tudo bem, não é bem esse sujeito, mas é o que ele faz. Amém? Irmãos, passando dos horários, mas como nós aprendemos quinta-feira passada, nós estamos aprendendo a palavra de Deus, estamos edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo. E semana que vem nós vamos estar nessa linha dos dons, nessa categoria de revelação. Nós falamos sobre o dom de conhecimento, a palavra de conhecimento e sabedoria, e vamos falar sobre o dom de discernimento. O pastor deu uma pincelada aqui sobre discernimento. Vamos falar que a igreja precisa também desse dom de discernimento para que nós possamos, aquilo que acontece no mundo espiritual, possa ser revelado para nós, em nome de Jesus. Eu quero dar minha palavra aqui, quero agradecer aos irmãos presencialmente, aos irmãos que estão nas suas casas, pela internet. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Presbítero Ricardo, dê a palavra de encerramento da sua parte. Glória a Deus. Para quem gosta de ver na palavra de Deus, 1 Reis 8:39. Ninguém conhece o coração
Só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Se a Bíblia está dizendo que só Deus conhece, só Deus conhece. Amém. Obrigado aí, companheiros. Eu creio que estamos aprendendo coisas muito importantes. Quisera eu, de verdade, eu não tive isso ao longo da minha caminhada. Eu tive que frequentar um seminário e enfrentar cursos e comprar livros e estudar e correr. Não tive essa oportunidade de ter assim ministração na igreja abertamente. Infelizmente, nos meus 40 e poucos anos de cristão, eu não tive essa oportunidade. E agradeço a Deus, somos privilegiados por isso. Que Deus nos ajude a fluir nos dons e, como diz o apóstolo Paulo, que nós possamos buscar os melhores dons. Amém? Então, aí você fala, mas o que é melhor? O que é melhor para um, o que é melhor para outro? Lembrem-se do pé, do olho, da mão, do cabelo, né? Tá? Tem gente que fala, não, o cabelo é insignificante. Fica sempre, você vê, quando o sol bate, para valer com força em cima, né? Não é, Jeremias? Ué. Pois é. Irmãos, sábado começa, daqui um dia e meio, daqui um dia começa a fase vermelha, aí o lockdown, novamente, depois de um ano ele se repete, o lockdown. Nós não sabemos até que ponto é, o que não é, mas uma coisa que nós sabemos precisamos nos proteger. Semana passada, a igreja foi reconhecida como atividade essencial, isso é muito bom. É óbvio para mim, mas, enfim, é bem óbvio, né? Se não fosse a igreja, o que seria do Estado? Então, o que acontece? Nós temos tomado os protocolos de segurança. Vai ter culto domingo, pastor Fernando? Vai, normal. 18 horas e 15 minutos, um culto mais dinâmico, tá? Nós não vamos ter aquele período de louvor tão longo. Quem vai estar pregando aqui domingo agora? O pastor Moisés, da nossa igreja lá de Morro Doce, nosso bispo Moisés. Ele vai estar trazendo uma palavra pastoral para nós aqui. E nós vamos ter culto normal, dentro do que manda o protocolo. O presbítero Roberto vai estar aqui cuidando junto com o Alcinir ali, do distanciamento social, tudo bonitinho. Como manda o figurino. Nós vamos tem álcool gel, da entrada, tudo certinho, todo mundo de máscara, tudo aberto para ventilação, normal. E o Senhor Jesus vai ser exaltado, tá bom? Para responder já alguém que fala, e talvez vai parar. Não vai parar, a gente continua. A igreja é essencial. Serviço essencial para a sociedade. Que Deus nos ajude. Sábado tem encontro das crianças aqui, que horas? Às 11 da manhã. Então, a Menibrac vai se encontrar aqui às 11 da manhã. Muito bom. É isso aí. Temos que ir embora, né? Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos na tua casa. Sê conosco, ajuda-nos, fortalece-nos, ensina-nos a buscar os dons. Ensina-nos a entender aquilo que o Senhor já deu para nós e ensina-nos cada um de nós, a achar o nosso lugar no corpo de Cristo. Por favor, Espírito Santo, ajuda-nos. Seremos úteis em tuas mãos quando entendermos o nosso lugar no teu corpo. Então, ajuda-nos a sermos úteis e a termos um bom desenvolvimento segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Até sábado.